Boa noite, Ingrid. Boa noite, Marcos. Tudo bom? Bom, pessoal, vamos já. Bom, quero dar as boas-vindas para vocês. Como foi a semana? Foi tranquila? Eu fico só no segunda e terça eu fico quietinho, mas depois a gente vai na quarta-feira a gente vem para conversar. Vamos lá. Quem lembra que a gente discutiu a aula passada? Enquanto vocês estão falando, comentando aí um pouquinho, eu vou colocar aqui no chat o link para vocês. Não, não, Ana, não é ruim se disser que não, não. A gente vai conversando, a gente vai rever alguma boa parte do conteúdo. Alguém acessou esse link e respondeu? Eu sei que uma pessoa respondeu. Então agora vocês têm 4 minutinhos para entrar lá e responder a pergunta que está nesse link aí. Everton, boa noite. O pessoal foi responder essa pergunta aqui para mim, que está nesse link aí. Responde para mim, por favor. Só entrar lá e colocar o nome de 3 estudiosos da teoria de administração que vocês já ouviram falar, que vocês conhecem, que acreditam que sejam. Não, na memória é treino, é só a gente treinar que ela vai ficando boa. Pode ficar tranquila que logo logo você está com ela 100%. Então eu vou esperar até 19h09, vai. Beleza, valeu Marina. Foi fácil, né? Então eu vou deixar lá para vocês. No final da aula, eu vou pedir para vocês irem anotando alguns nomes aí e depois vocês vão complementar lá essa, essa lista aí para mim. Beleza, Ruth, pode. No caso lá, se você colocar nenhum, vai funcionar, ele vai enviar. Pode colocar qualquer coisa que você quiser escrever ali. Só cuidado com o que você vai escrever, porque eu vou mostrar isso para todo mundo depois, hein? Então no final da aula eu mostro para vocês qual foi o resultado e aí a gente no final da aula refaz essa mesma atividade aí para a gente poder relembrar. Então tá rodando aqui, daqui a pouco a gente pega o link de novo e a gente vai passando. Mais um minutinho. Bom pessoal, já estamos com 19 pessoas na sala, vamos já... Não está saindo meu áudio? Espera aí. Tá saindo agora? Sei não. A gente... Beleza, obrigado Matheus. Valeu Ruth. A Maria acabou de chegar. Boa noite Maria. Bom, então eu já estou com uma ideia daqui de quem vocês já estão como estudiosos, isso é bom. Já tem bastante gente aqui, já vai dar para conversar. Então vamos lá. Então hoje, o que a gente pretende
falar com vocês. Hoje a gente vai fazer uma revisão da aula 1, então repassar alguns pontos que são importantes na aula 1, discutir alguns assuntos. Pessoal que não lembrou do que a gente discutiu na primeira aula, acessa lá a plataforma, dá uma lida que tem o resumo de tudo que a gente acabou discutindo aqui. Depois a gente vai falar das teorias da administração, teoria da administração científica, teoria clássica, teoria das relações humanas, teoria da burocracia, teoria neoclássica, teoria estruturalista, a teoria comportamental, teoria do desenvolvimento organizacional, teoria da contingência, teoria da administração estratégica e a teoria da qualidade. Teoria pra caramba. Todo mundo jantou, o pessoal falou pra mim que ficou ontem até as 10 da noite, então hoje tá tranquilo, a gente pode seguir até as 10, né? Não, pessoal, brincadeira. Hoje a gente vai fazer um apanhado geral das principais características de cada uma das teorias, quem são os estudiosos referentes a elas, por isso que eu coloquei aquela pergunta dos principais estudiosos da área, né? E aí a gente vai começar a discutir sobre isso, para depois a gente fazer um paralelo entre o que diz aquela teoria e o que a gente vive hoje no nosso dia a dia. Então, como que é o nosso dia a dia. Então, só para relembrar, a definição de gestão organizacional a gestão é uma tarefa complexa que envolve a combinação e a coordenação de recursos humanos, físicos, materiais e financeiros de forma a produzir bens e serviços. Ou seja, gerir significa aquela tarefa de combinar os recursos que nós temos, pessoas, os equipamentos, maquinários, os materiais e os recursos financeiros para produzir algum bem ou um serviço. Vou dar um exemplo que está muito no dia a dia hoje. Se você pegar a TIM, a NET, a Claro, a Oi, são empresas que prestam serviços de comunicação. Por causa da questão do fica em casa, eles se juntaram para poder garantir que as pessoas fiquem em casa e não percam e se mantenham conectados, né? Essa é a ideia para eles. Qual que é o benefício disso? Garantir que as pessoas mantenham a comunicação, entretanto, não fique se movimentando. E a organização é um sistema cooperativo complexo de componentes físicos, pessoais e sociais, entre os quais existem uma relação sistemática e específica em razão da cooperação de pessoas que visam um determinado fim. Então, uma organização é um sistema cooperativo, com pessoas que estão cooperando entre si. É complexo, porque eu tenho componentes físicos, pessoais e sociais, e aí existe entre eles uma razão específica para atingir um determinado objetivo. Entregar um serviço, vou pegar o caso das operadoras, manter as pessoas em casa e mais conectadas entre elas. Essa seria a ideia. E aí, na definição de gestão, as atividades que envolvem o processo de planejamento, organização, direção e controle. E aí a gente vai planejar o quê? Recursos humanos, físicos e materiais e financeiros para atingir resultados positivos. E aqui eu coloquei lá na aula, eu tinha comentado uma frase falando sobre resultados. Lembra que na entrevista vocês apresentam os resultados que vocês tiveram sucesso, né? E quando vocês falam dos problemas que vocês tiveram, como que a gente trata isso? Aí quando a gente vai falar do problema, do fracasso, daquilo que deu errado, a gente comenta falando sobre o que você aprendeu com aquele problema, tá ok? Então, vamos seguindo aí. E aí depois a gente viu a gestão de organização convencional, busca ao culpado, decisão top-down, cima para baixo, e as decisões são impostas. Ó, eu quero que você faça isso. Não tem uma participação da equipe, dos colaboradores. Já quando eu vou trabalhar com uma atitude de um líder, eu tenho a obrigação de melhorar a minha organização, desenvolver a minha equipe, reconhecer o público, fazendo críticas. Fazendo reconhecimento em público, fazendo críticas em particular. Influenciar para alcançar o resultado. E aí, cuidado, né? Influenciar e manipular está muito próximo. O influenciar é aquele objetivo de auxiliar as pessoas a alcançar um determinado objetivo e mostrando que aquilo vai fazer bem para ela. É uma linha bem tênue entre manipular e influenciar. Criar um ambiente de confiança, onde a pessoa pode expor o problema
sabendo que vão buscar a solução para aquele problema, não buscar o culpado porque deu errado, né? E aí a gente chegou no famoso PDCA: planejar, executar, acompanhar e melhorar. Sempre pensando, planejar o quê? O que será feito, quando será feito, quem vai fazer, quanto vai gastar para fazer, como será feito. O executar, o que vai ser executado, quando será executado, quem vai executar e quanto vai custar essa execução. Acompanhar, é a mesma coisa, o que, quando, quem, quanto, sempre pensando material, financeiro, recursos humanos e recursos físicos para vocês utilizarem. E melhorar. Processo de melhoria. Percebam que é um círculo, né? Ele nunca tem fim, ele vai sempre melhorando. Tem alguma coisa hoje que vocês têm o recurso que vocês não veem melhoras nele, que não precisa melhorar mais? Vou dar um exemplo. Ontem, a gente estava brigando semana passada, Netflix e Amazon. Aí, se eu não me engano, foi o Guilherme, não, ou o Matheus, que falou: ah, não, contrata os dois e acabou o problema. Essas plataformas precisam de melhorias? Para Ana, não. Para a Alane já precisa. Alane, que melhoria que você consideraria para a plataforma fazer, para essas plataformas realizar? Qual melhoria que você poderia sugerir para eles? Olha lá, o Matheus já colocou que a Netflix precisa muito porque ela precisa agora se manter em primeiro. A Amazon não tem filmes dublados, tá vendo? Tudo isso vai gerando necessidade. E a gente vai chegar no último caso da teoria da administração, que é o foco no cliente, é o foco na qualidade. Não adianta eu falar, não, eu tenho o melhor produto do mundo, se o meu cliente não tiver certeza que é o melhor. Se ele não acreditar que é o melhor para ele. Não, pessoal, não é para brigar. Bom, a questão de hoje, o link novamente. Eu vou voltar nesse link para vocês no final da aula para a gente poder mostrar o que acontece com essas respostas que eu coloco no meio antes de começar a aula. E aqui a pergunta: quais são os principais teóricos da teoria da administração? Bom, por que administrar? O que é administrar, né, pessoal? O que seria administrar? Netflix aumentando o preço. Esse é um outro problema. Isso a gente vai começar a falar lá na frente. Boa, Márcia. Administrar seria gerenciar. Ótimo. Garantir que o resultado do bem ou serviço seja entregue. E aí eu vou fazer esse gerenciamento trabalhando com pessoas, recursos financeiros e também e os materiais e equipamentos que eu tenho. Então o objetivo da administração é gerenciar mesmo. O que é fazer esse gerenciamento? Fazer o planejamento, tomar decisões sobre os objetivos, ações futuras e recursos que serão empregados. Fazer uma organização, compreender as decisões que vão sobre a divisão de poder, autoridade, tarefas, responsabilidades, divisão de recursos. Então vou pegar aqui no caso do planejamento. Quem toma a decisão numa empresa? Dependendo do tipo de empresa que foi montada, pode ser um conselho que vai fazer essa tomar decisão. Se é uma empresa que o dono é uma pessoa só, ele toma a decisão. Ele planeja o que ele vai querer. Se ele vai ampliar, se ele não vai ampliar, se ele vai investir mais ou não. Organização. Ele vai tomar a decisão de como que essa empresa vai estar definida. Pode ser que ele possa trabalhar com departamentos, pode ser que não, dependendo do que ele queira tratar. Coordenação. Mobilizar pessoas para alcançar os objetivos propostos. Mobilizar pessoas. Como motivar pessoas a fazer aquilo que elas não querem para alcançar aquele resultado que é bom para a empresa? Alguém me dá uma ideia de como motivar pessoas? Salário? Gritaram aqui do meu lado, salário, pessoal. Eu vou mostrar para vocês que não motiva. Bonificação, dinheiro, metas. Metas motiva, Marcos? De que forma? Eu estava acompanhando a aula de ontem, antes de ontem.
reconhecimento, conhecimento, ótimo. Objetivos. O... Não, Matheus. As férias vai motivar você a querer ficar mais tempo em casa. Sendo exemplo, boa, Everton. Mas eu estava escutando, eu estava acompanhando a aula de segunda-feira com o professor Ronier e vocês estavam comentando lá que metas têm que ser alcançáveis, né? Elas têm que ser possíveis de realizar, não colocar aquelas metas impossíveis. Se não me engano, foi o Matheus que falou que na empresa que ele trabalhava as metas eram impossíveis de ser alcançadas. E realmente, mobilizar pessoas significa que eu preciso conhecer essas pessoas ao ponto de saber o que motiva. Vocês viram que cada um de vocês me apresentou N fatores. Eu sou um cara que sou motivado por conhecimento. Ah, eu vou aprender uma coisa nova. Pode deixar, você não precisa nem pagar para fazer, que eu vou querer aprender. Em compensação, eu tenho pessoas que precisam de reconhecimento, ou seja, que aquilo que a ação que ela está realizando para a empresa seja mostrada como uma ação positiva. Definindo bem os objetivos, eu sei onde que a empresa quer chegar. Sabendo onde a empresa quer chegar, eu posso olhar para a empresa e falar, olha, eu aqui no meu setor realizo isso para alcançar aquele objetivo. Sabendo disso, fica mais fácil de eu realizar o meu trabalho. Eu sei por que eu estou fazendo aquela atividade. Vou pegar um exemplo, e aqui eu funcionava assim. Trabalhava numa empresa de tecnologia, Scopus Tecnologia, era limitada. E na Scopus, assim que você entrava, o técnico entrava na empresa, o supervisor da regional entregava um manual pra gente com 300 páginas e falava, tá aqui, procedimento da qualidade. Lê. Você ficava uma semana lendo. Eu já peguei técnico dormindo, eu já peguei técnico que não lia, que ficava folheando. E no final das contas, os caras simplesmente ficavam uma semana lá, lia aquele negócio, ficava uma semana lendo aquele negócio, e os procedimentos estavam dados, foi capacitado nos procedimentos da qualidade. Qual era o problema? Colocava esse cara em campo, esse cara não seguia os procedimentos. Por quê? Não fazia sentido aquilo para ele. Cara, para que eu estou fazendo esse negócio? Ele não sabia para que servia aquilo. A partir do momento que ele começava, por que eu vou colocar a etiqueta vermelha numa peça? Se eu falasse, não, porque a PQ40 fala isso, ele, tá, beleza, eu li um monte de PQ lá, vou lembrar qual era a PQ40, eu não sabia que era para isso. Então, a partir do momento que a gente começou a perceber que o meu técnico não prestava atenção nisso, a gente pegou e falou, olha, acompanha esse técnico aqui uma semana, só acompanha ele para aprender o atendimento, essas coisas. Aí o técnico ficava lá fazendo todos os procedimentos da qualidade, por quê? A gente ia cobrando eles todo o tempo inteiro. E aí ele colocava a etiqueta vermelha em peça com problema, número de série quando trocava, fazia todos os procedimentos certinho. Quando o técnico passava a semana com esse técnico para atender, a gente pegava ele e falava, olha, agora eu vou te mostrar um material que se chama procedimento da qualidade, que vai explicar por que você coloca etiqueta vermelha com peça com defeito, etiqueta verde com peça boa, número de série em toda peça que você troca, e agora você vai entender por que a gente faz isso. Aí o cara ficava lá 3, 4 dias lendo o negócio, entendia, fazia mais sentido agora porque ele estava lendo, e quando eu perguntava qualquer coisa para ele, onde que ele ia buscar? Lá no procedimento da qualidade, porque ele entendia que ali estava tudo documentado. Então facilitava a nossa vida. Então percebe que ter objetivos claros e definidos mostra para que vai servir para as pessoas, capacitar essas pessoas. E controle, verificar a compatibilidade entre aquilo que foi planejado, que eu queria alcançar, e o que está sendo utilizado e os recursos que estão sendo consumidos para isso. Nós vamos falar de gestão de projetos, e aí na hora que entrar em gestão de projetos, vocês vão ver que essa parte de controle aqui é bem pesada e bem forte para nós. Então vai ser muito, muito bom para a gente criar ferramentas de controle. Bom, conhecimento, reconhecimento, dinheiro, Evanilson, dinheiro. Evanilson, de todos, você falaram aqui do lado também salário, e eu vou falar aqui, dinheiro e salário motiva. 2 meses. Passou 2 meses, o cara vai querer um aumento de novo. E aí ele entra naquele círculo vicioso, né? Ele vai ficar, eu vou buscar toda hora um motivo para poder aumentar o meu salário, receber mais dinheiro. E aí acaba se não tem dinheiro, ele não se esforça tão mais assim.
Então o que a gente recomenda? Dinheiro sim, reconheça o trabalho, e aí uma forma de reconhecer parte monetária, e você mostra que aquela atitude fez ele chegar naquele resultado. Mas só o dinheiro pelo dinheiro, daqui 2 meses ele vai te pedir mais. Então assim, se você puder evitar entregar recurso financeiro como motivador, é melhor, porque você vai pensar na sua organização em investir o recurso financeiro para alcançar os objetivos, e aquele recurso financeiro que você está segurando, você pode realmente fazer uma bonificação para a equipe, fazer uma outra forma de trabalhar. Mas evitem, e aí aqui pensando já como administrador, se você aumenta a sua folha de pagamento, em algum momento ela fica muito alta, e aí você precisa dar um jeito de baixar. Então começa já pensando, ó, vamos motivar, vamos criar situações que seja sempre benéfico para toda a organização, tá? Tudo bem? Mas valeu, valeu, Ivanilson, essa foi boa. O Ruth, bonificações. Bonificações, comissão. Se você alcançar aquela. Às vezes o reconhecimento que colocaram aqui, se você alcançar aquela meta, a gente vai fazer um almoço no restaurante, no melhor restaurante lá da região. Já atrai a pessoa. Sendo exemplo. Sendo exemplo, tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque às vezes eu estou esperando que o cara seja o exemplo de um líder, o exemplo de uma pessoa honesta, que vai atingir os resultados, que vai melhorar o trabalho para a empresa. Porém, em alguns casos, esse exemplo, ele tem que ser o exemplo em determinadas situações, e para você ele não precisa. E aí aquele exemplo que ele está sendo naquela situação, para você não vai te agregar. Então ele tem que ser um exemplo sempre para a equipe, caneta voou aqui, sempre para a equipe, mas você pode trabalhar, entender que em alguns momentos ele tem que ser um exemplo para você, em outros ele tem que ser um exemplo para outra área, para outros departamentos. Está sem som? Espera aí. Não, pessoal, para mim não travou não. Para vocês travou aí? Voltou? Peraí que eu já arrumo. Ah tá, peraí que eu já repito então. Estão me ouvindo bem agora? Beleza. Então só para recapitular. Vocês pegaram só o finalzinho aí. Então eu estava comentando sobre a possibilidade de vocês gerarem para o seu colaborador reconhecimento. E como que vocês podem fazer isso? Vocês podem trabalhar o reconhecimento por meio atingir uma determinada meta, você pode levar ele para o restaurante, o melhor restaurante da cidade, para a equipe poder comemorar atingir aquela meta. Você pode, por exemplo, olhar, conhecer as pessoas ao ponto dela melhorar a sua capacidade de desenvolvimento. Então, ó, você gosta, por exemplo, e aí é uma coisa que eu gosto muito de ver na empresa, as empresas, o Google, por exemplo, investiu muito nisso. O pessoal colocava lá jogos, sinuca, o pessoal poder descontrair. Olha lá, a galera levava o pessoal pro coco bambu, a inveja. Mas o que isso trazia? Para quem nunca trabalhou na empresa, gerava a inveja. Coco Bambu é um restaurante que é bem conhecido, pessoal. E aí o pessoal levava o pessoal lá pro Coco Bambu para confraternizar, para poder comemorar uma determinada meta. Isso é ótimo. E aí o que o pessoal que não trabalha nessa empresa sentia? Putz, inveja, queria trabalhar lá. Então é uma forma, e aí vocês vão ver isso em RH, de reter talentos também. Pô, ela me reconhece,
ela me dá algumas coisas para poder melhorar. Tem um no Iguatemi de Alphaville, aí eu já não conheço. Bom, 6 enfoques da teoria da administração. Então, dentro da teoria de administração, a gente vai olhar 6 fatores aí que são primordiais. O ambiente, vocês já viram que o ambiente interno da empresa impacta nos resultados. As tarefas, o tipo de tarefa que é feita, quem desempenha a tarefa, também impacta muito, dependendo do tipo de tarefa que ela vai realizar. A estrutura, conforme a estrutura organizacional foi montada, foi elaborada, isso impacta também nos resultados da organização. Competitividade vai impactar sempre. Vamos pegar um exemplo agora bem atual. A China está brigando lá, recebeu um monte de pedido de respirador, certo? Como que eu entrego esse material, como que eu entrego esses respiradores para um conjunto de clientes no mundo inteiro? Se eu fabricasse respirador aqui no Brasil, como que a gente estaria hoje? Muito bem, né? Porque ia ter um monte de gente recorrendo, porque a China não está dando conta de entregar. E quando passa em alguns países, tem países que estão segurando. Mas percebam que teria que ocorrer um planejamento para chegar nisso. As montadoras estão sem o pessoal trabalhando lá para a produção dos veículos. Pegou uma equipe e preparou para fazer a manutenção dos respiradores, para poder entregar, e a equipe não fica parada. A logística, não é nem a questão de logística aí, Márcia. No caso da China, é assim, a capacidade de produção, ela não dá conta de entregar a quantidade de pedidos que ela tem. Então a capacidade dela tá abaixo da demanda. E aí o que ela começa a fazer? Bom, eu vou entregando para um grupo de pessoas. Os pedidos que vieram primeiro eu vou entregando. Países que estão mais do meu lado eu entrego. Países que estão numa disputa comercial eu seguro um pouquinho. Então esse tipo de negociação de processo é uma estratégia que eles podem adotar. A logística vai fazer parte do quê? Quero que chegue respiradores para o Brasil, por exemplo. Aí eles vão pensar, bom, se eu mandar para os Estados Unidos, o cara lá está barrando tudo que chega ele está pegando para o país. Então eu não posso, minha logística não pode passar por aquele país para chegar em outro. Eu tenho que pensar como que eu faço para essa entrega chegar de maneira segura para os meus clientes, por exemplo. Tá? Tecnologia. Tecnologia interfere faz parte da administração hoje? Sim ou não, pessoal? Acho que faz, sim, muito. Hoje a tecnologia, faz uma parte muito grande no planejamento. Eu vou pegar a área financeira para vocês, que aí é uma área que eu vivi 10 anos lá, então dá para usar bastante. No banco, na matriz do Bradesco, a Microsoft, a HP e a Dell colocavam uma pessoa ali dentro do CPD, para ficar conversando com as pessoas dentro do banco. Ninguém sabia muito bem o que eles faziam. Tinha autorização para ficar lá, a diretoria autorizava, mas o pessoal não tinha muita certeza do que eles faziam ali. Por que uma empresa como a Microsoft, como a IBM, como a Dell, dedica uma pessoa para uma empresa para ficar ali dentro o tempo inteiro? Por que vocês acham que fariam isso? Isso é uma empresa de tecnologia, né? Por que você pagaria uma pessoa para ficar lá dentro, para ficar acompanhando o trabalho da outra empresa, vendo o que eles estavam fazendo? Segurança? Não. Dar suporte? É uma forma. É uma boa. Boa, Cláudio. Para adquirir informações. Matheus, excelente. Imagina o seguinte. O diretor lá vai criar uma nova tecnologia.
Ele saiu lá, estava pensando em fazer alguma coisa para poder fazer um acompanhamento remoto das máquinas. E aí ele encontra o cara da IBM lá no meio do caminho. E aí conversa com o cara, não, eu estava pensando em fazer um gerenciamento remoto, assim, assim, assado. E o cara da IBM fala, olha, a gente tem uma solução que faz exatamente isso. Você gerencia de qualquer lugar, de qualquer rede, a sua máquina. Tem segurança, o usuário com senha, todo o perfil. E a gente faz isso. O cara vai mostrar toda a solução para esse cara que tem interesse. Vai apresentar para ele que a IBM é uma potencial solução. E aí, se ele desenhou todo o processo e mostrou como que tem que ser, de quem que vocês acham que é mais provável que ele compre? Lembrando que a gente está falando de banco, hein, pessoal? Não... Dinheiro não é problema para eles. O que vocês acham que ele vai comprar? Alguém que desenhou toda a solução, pegou a ideia dele no começo e desenvolveu a solução para esse cara. De quem vocês acham que eles vão comprar? Por que da IBM? Porque foi ele que apresentou como solução. Ah, tem outros concorrentes no mercado? Tem. Mas quem deu a solução, quem falou que é possível pegar aquela ideia e transformar e realizar essa ideia, para ele vai ser mais fácil de chegar na solução. Então, tecnologia, hoje, ela é estratégica na administração. Vamos pegar um outro exemplo e aí a gente tem N exemplos. Se saber usar, quem que falou aqui foi o... Faz. Márcio, Ingrid. O Evanilson falou, sabendo usar. Tem algumas empresas que quando a pessoa... Ah, vou usar a tecnologia, mas vou usar por usar. Não vai fazer... tecnologia pela tecnologia não vai agregar valor no produto. Pode ter o risco de o custo aumentar, ter um desafio de implementar essa tecnologia. Um exemplo muito comum. Lá a NASA legal, mandou o homem para o espaço, aí ele precisa escrever. Então vamos produzir uma caneta que escreva no lugar sem vácuo. Não, no lugar a vácuo. Então sem gravidade. E aí, criaram caneta que escreve debaixo d'água, criaram caneta de tudo quanto é jeito. Alguém já teve a oportunidade de ver com o que os astronautas escrevem? Eles usam lápis. Então, toda aquela tecnologia desenvolvida para a caneta escrever no espaço não vai fazer diferença no resultado final, que é o quê? Use o lápis para poder preencher os documentos que eles têm lá para poder entregar. Então, tudo isso já tinha uma tecnologia que atendia, desenvolveram várias formas dessa tecnologia, mas no final das contas o resultado era melhor com o quê? Com lápis, que é mais barato. E é uma tecnologia que todo mundo está habituado. Viu? Bom, a gente vai passar pelas principais teorias da administração. Então a gente vai fazer um trajeto aí de 1903 até 1990. Tirando os professores, aí, alguns deles aí, tirando os professores, a maioria deve ter nascido em 2000 pra frente, né? Sim ou não? Alane 96, ó. 2002, Marcelão. A Ruth 99. A Lohane 2000. Mas o que acaba acontecendo? Vocês entraram na era da informação. Eu vou dizer ainda algumas coisas a mais além dessa era da informação para vocês poderem aproveitar. Mas vamos lá então. Então a gente vai falar um pouquinho da administração científica. Foi o primeiro estudo voltado para a teoria da administração. Depois, teoria da burocracia, teoria clássica da administração, teoria das relações humanas, teoria estruturalista, a teoria de sistemas, 1951, teoria neoclássica, que
traz a teoria clássica de uma forma nova, né? Ele dá uma novas definições para poder atender as demandas da administração no período. A teoria comportamental, desenvolvimento organizacional, teoria da contingência e a era da informação. Eu vou começar de trás para frente que é melhor. Ó, pessoal, 1903 a 1990. Alguém aqui já usou teorema de Pitágoras da vida? Ixi, olha. De quando que foi montado lá, quando desenvolveu o teorema de Pitágoras? 1500, não é isso? Foi lá atrás. Olha quanto tempo que o estudo da administração a gente vai ver aqui na disciplina. A gente está falando aí de 87 anos. E a matemática que vocês aprendem lá atrás já é bem mais antiga. Então, a gente pode falar que o estudo da administração é um conceito novo. E como é um conceito novo, a gente vai usar esse conceito para poder acompanhar, estruturar. A gente vai ver que muitas coisas vão passar por mudanças. E essas mudanças vão ocorrendo no nosso dia a dia. E Pitágoras é bem antigo. Bom, então, vamos falar da teoria da administração científica. Pessoal, preciso que todo mundo esteja com o caderno na mão, algum papel para anotar agora. Não para anotar o que está no slide, o slide vocês já receberam, mas os pontos importantes aí. Então, a primeira teoria da administração foi formulada por Frederick Taylor, que é o Taylor, né, que é um dos que a gente considera os pai da administração. A ênfase era na tarefa e divisão de trabalho. O pensamento era voltado para a organização racional do trabalho. Fundamentos dessa teoria: análise e fragmentação das tarefas, estudo dos tempos e movimentos, especialização do funcionário, e baseava-se na eliminação de desperdício, ociosidade do operário, redução dos custos de produção. E o apelo dele era para aquilo que o Evanilson tinha colocado: incentivos salariais e prêmios por produção. E aí sempre com base no tempo padrão. Eficiência 100%, não podia perder nada. Bom, como que a gente vai poder comparar isso com o dia a dia de vocês? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma corrida de Fórmula 1. Na corrida de Fórmula 1 tem o pit stop, certo? Pit stop é quando o carro para, vai trocar o pneu e vai fazer o abastecimento lá. Tudo bem até aí? Estão acompanhando? Legal. Quando o piloto para o carro, cada mecânico ali tem uma função. Um vai desparafusar, tá lá com a ferramenta para desparafusar a porca, o outro já tira o pneu, já encaixa o outro e ele vai lá e parafusa. O tempo para trocar os 4 pneus de um carro, na Fórmula 1, o recorde lá é 2,7 segundos, se eu não me engano. 2,7 segundos é nada, né? E agora imagina só, os 4 fazem isso ao mesmo tempo. Isso é ênfase nas tarefas. Ó, você só tem que tirar a porca, a hora que o cara encaixar o pneu, você encaixa a porca de volta. Tanto que o Schumacher lá, que foi 7 vezes campeão do mundo, fazia o quê? Ele treinava a parada, para parar na posição certa para o mecânico. Por quê? Se ele para na posição certa do mecânico, o mecânico não tem que se deslocar e não tem que ajustar. Então, conforme eles começaram a treinar, cada mecânico na sua posição fazia o movimento certinho e dá para fazer de olho fechado. Dá para fazer de olho fechado. Conforme você vai treinando aquilo de forma repetitiva, vai acontecendo a mesma coisa. Quer fazer um teste? Vamos fazer uma brincadeira? Bom, a aula de gestão organizacional também vira parte de fechem as portas, avisa que é a aula, né? Então explica pro pessoal, é aula agora, não se preocupe. Quem está na mesa, quem está em algum lugar, eu vou fazer o seguinte, toda vez que eu falar já, vocês batem na mesa, tudo bem? Certo? Então vamos lá.
E sempre olhando pra mim, hein? Já! Bateram? Ia ser mais legal colocar a câmera de todo mundo. Já! 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 Quem bateu na mesa? É, acontece. Mas perceberam? A gente entra no condicionamento. Só de eu fazer assim pra vocês, o pessoal já bateria na mesa. Por que que isso acontece? O... Por que que isso acontece? Porque a gente fica condicionado. E o treinamento vai te deixando mais condicionado. A pessoa sabe exatamente onde que ela tem que chegar, o que que ela tem que fazer e quais ações que ela tem que tomar. Aí o que aconteceu? O Taylor começou a fragmentar essas tarefas porque tornava a pessoa mais especialista. Tira a porca, tira a porca, tira a porca. Coloca a porca, coloca a porca, coloca a porca. Vai deixando ele mais especialista. Conforme eu vou quebrando mais as tarefas, isso vai deixando cada vez mais a pessoa mais capacitada naquela atividade. E aí eu só vou controlar o tempo para fazer. Aí eu posso medir se o cara está no tempo bom, no tempo médio, no tempo abaixo, no tempo... Se ele está fazendo um tempo mais rápido que as pessoas. E isso eu consigo ter parâmetros para medir. E aí eu posso premiar quem está atendendo a produção, quem está fazendo abaixo do tempo do tempo padrão, quem está fazendo acima do tempo padrão, eu posso modificar ele de posição, ou no caso do modelo, acabava tirando mesmo, porque ele não atingia a eficiência de 100%. Tá ok? Então, anotem aí. Taylor. Esse é um nome que vocês vão ouvir com muita frequência. Anotaram o Taylor já? Convicção de que o salário era a única fonte de motivação. Não, pode pedir desculpa pro pessoal que fui eu. Vai ficar gravado até essa parte aí que eu que pedi para vocês baterem na mesa. Desenho de cargos e tarefas enfatizava o trabalho simples e repetitivo na linha de produção e de montagem. Então o que acabava acontecendo? Era uma tarefa que o cara tinha que ficar fazendo aquilo o tempo inteiro. E aí, isso assegurava a eficiência. Então, Taylor tinha como forma de motivar as pessoas salário. Os principais teóricos relacionados à teoria clássica: Henry Gantt, Frank e Lillian Gilbert e o Henry Ford. Esse também é um outro estudioso. E esses três aí, esses quatro, eu gostaria que vocês anotassem também. O Henry Ford é o famoso por desenvolver e aperfeiçoar a linha de montagem, né, na fabricação em série. Vou dar um tempinho para vocês copiarem aí o nome dos quatro. Copiaram? Ótimo. Então vamos lá, vamos avançar. Bom, dentro da teoria clássica, Fayol se preocupava com as funções organizacionais. Aí ele criou 6 grupos de atividades interrelacionadas. Quais são esses grupos? Eu tenho a equipe técnica, comercial, financeira, segurança, contábeis e administrativa. Na parte técnica, produção, fabricação, transformação. Na parte comercial, compra, vendas e trocas. Na parte financeira, procure gestão de capitais, ou seja, buscar investimento e gerir esses capitais para as empresas. Segurança, proteção dos bens e das coisas e das pessoas. Contábeis, inventários, balanços, custos e estatísticas. E administrativa, a etapa de previsão, organização, comando, coordenação e controle. Essas 6 áreas existem nas empresas que vocês trabalham? Sim ou não? Ótimo. Então percebe que a teoria clássica que Fayol desenvolveu lá atrás, a gente ainda
ver aplicada no dia a dia, né? Esses grupos de atividade continuam funcionando. E aí, dentro da parte de administração, ele colocou 5 funções básicas. Quais são? Planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. Vão lembrar lá do PDCA. Planejar está lá. Organizar e comandar, organizar o contexto material social da organização. Liderar e dirigir os funcionários, para que eles façam o quê? Marcos, não seria nem porque é eficiente ou nós estamos ultrapassados. Na verdade, o que acontece é assim, dependendo da área, é um método que funciona muito bem. Eu vou pegar um caso vou retomar a parte de tecnologia lá. Dentro dos nossos departamentos, eu tinha uma equipe que trabalhava só com hardware, só atendia a máquina em si, só trocar placa, trocar HD, trocar as peças. E eu tinha uma equipe que era voltada só para instalar o sistema operacional, o Windows, Linux, ele só fazia isso. Qual que é a vantagem? Onde eu tenho mais chamados era na parte de software, então eu tinha mais técnicos com software. E o hardware, que era mais peça, não precisava de tanto técnico assim. Então eu especializava alguns para fazer isso, 3, 4, e o restante eu falava, não, vai fazer software porque é onde tem maior demanda. Então, dependendo da estrutura, eu posso adequar para essa teoria. Mas você vai ver que existem outras que vai se adequar também ao que você vive hoje na empresa. Planejar, estava lá no PDCA. Organizar o contexto do material e social da organização. Comandar, liderar e dirigir os funcionários. Para fazer o quê? Para executar, né? Coordenar, ligar, unir, harmonizar os atos e esforços em prol da organização. Controlar, zelar para que tudo ocorra de acordo com as regras estabelecidas e as ordens dadas. Então, planejar, executar está aqui dentro, né? Comandar e coordenar. Verificar está dentro de controle para garantir que as coisas saíssem conforme estabelecido. Então, naquela época, Rafael já estava trazendo o PDCA para a gente. Essa é a teoria clássica. E aí vocês vão ver o planejamento, execução, controle e ação na teoria neoclássica. E aí ele trouxe 14 princípios. Primeiro, dividir o trabalho. A primeira etapa é dividir o trabalho em pedaços para que daí eu possa tornar a pessoa especialista. Segundo, autoridade e responsabilidade. Direito de dar ordem e de se fazer obedecer. E a contraprestação dos atos. O que seria isso? Eu posso comandar, falar, olha, você tem que fazer isso, e quando alguém me mandar fazer alguma coisa, eu tenho que fazer também, porque então eu tenho que estar preparado para ser o cara que vai comandar, e no momento que eu for comandado, responder da maneira adequada. Unidade de comando, receber ordens de uma única pessoa sobre o mesmo assunto. Esse é um dos assuntos que vocês provavelmente vão discutir em liderança. Por que o nosso corpo só tem um cérebro, pessoal? Alexandre saiu de administração e foi para biologia agora. Boa, Ana. Bom, tirando o fato dele querer, né? Mas imagina se você tivesse dois cérebros para pensar. Um deles ia movimentar só o lado esquerdo e o outro lado direito. Se pensar de forma diferente, o que vai acabar acontecendo? Seu corpo trava. Não faz o que deveria. Então, na liderança... seria mais inteligente com dois. Na liderança, a gente precisa ter alguém para seguir naquele determinado momento. E aí você segue para poder atender aquele objetivo que deseja ser alcançado. Os dois juntos provavelmente não funcionariam bem, porque você ia ter que sincronizar, não ia ser tão rápido para pensar. Olha o trabalhão que ia dar. Depois, disciplina. Respeito às convenções que tem por objetivo a obediência. Percebe que o Taylor estava sempre preocupado em você tem que obedecer o que é mandado. Unidade de direção. Planejamento para um grupo de atividades que converge para o mesmo fim. Então, todo mundo vai fazer isso para chegar naquele resultado, naquele bem ou naquele serviço. Subordinação do individual ao geral.
Os interesses gerais devem prevalecer os interesses particulares. Então, o que você tem de interesse não pode estar acima do interesse da organização, do geral da organização. Remuneração deve ser equitativa, ou seja, ela deve ser equiparada, né? Todo mundo tem que receber o mesmo. Centralização, tudo deve chegar ao gerente. Tem alguém que trabalha numa empresa onde que o supervisor, o gerente é centralizador? A Ruth já colocou que é demais, o Lucas sim. Percebe que essa centralização é boa? Isso é bom? A Cláudia já trabalhou. Tem alguns casos que nem tanto. E tem alguns casos que pode ser. Quer ver? Se eu tenho um cara que é centralizador, ele quer saber de tudo, geralmente quem que toma a decisão? Geralmente é a pessoa que toma a decisão, né? Ela que manda fazer a ação lá. E isso gera uma coisa muito importante para nós. Que às vezes, se ele tomou a decisão, mandou fazer assim, eu vou fazer. Pelo Taylor, mandou fazer desse jeito, estou fazendo assim. Não tem uma discussão de, vamos por aqui, vamos por ali, né? Ele, mandei, você tem que obedecer, vai embora. Trabalhar com a parte centralizadora nem sempre é bom, mas tem alguns casos que ele vai te dar ele te desafoga, né? Porque quem é o centralizador acaba ficando mais atolado com coisa e é, acaba se enrolando, Isso não é uma, e aí você acaba tirando um pouco daquela obrigação tinha que dar certo. Não deu certo porque eu tava tudo ali. Então tem que tomar cuidado com a centralização. Você pode saber de tudo que está acontecendo, entretanto, você não tem que tomar todas as decisões sobre o que vai acontecer. Hierarquia no processo da teoria clássica era muito forte. Então, os níveis era bem definido. Nível superior, gerência, supervisão, operário. Vou pegar um exemplo hoje numa startup. Você não sabe quem manda naquele negócio. Então, tem um cara que está fazendo uma coisa, o outro está fazendo outra coisa, o outro está testando uma outra coisa. Mas você está na startup e você não faz ideia. Bom, tá bom, quem que é o dono desse negócio aqui? E está todo mundo trabalhando. Você não tem uma hierarquia bem definida. Remuneração, já falou? Ordem, organizar um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. Isso é uma coisa importante. Tudo no seu devido lugar. Vocês vão ouvir falar da metodologia da 5S, que seria uma das tecnologias, de uma forma de trabalhar que os japoneses implementaram, e é uma metodologia de trabalho. Primeira coisa, o primeiro S é organização, é a limpeza e depois organização. Cada coisa no seu lugar, identificado para você poder rapidamente achar quando precisar e devolver para o lugar certo. Equidade, deve ter justiça, levando em consideração em seu julgamento a condição humana. Então, é considerado a questão humana na parte de equidade. E aqui, estabilidade. Ele busca conservar o bom funcionário, evitando as desvantagens de rotatividade pessoal. Imagina só, o cara treinou lá para ficar trocando a porquinha lá da Ferrari. Treinou o tempo inteiro lá para fazer isso. Aí vem a Mercedes, por algum motivo ele vai embora. Aí vem um outro mecânico que não estava habituado para ser treinado. Quanto tempo ele vai levar para se aperfeiçoar no tempo daquele mecânico da Ferrari? Então isso vai demorar um tempinho, aquele tempo que era muito importante para o Taylor acaba caindo e aí ele não consegue atender a demanda de produção. Iniciativa, não só do funcionário como do gerente. E espírito de equipe, união de todos para alcançar o objetivo da organização. Quantos princípios nós temos aí, pessoal? São 14. Tudo bem?
14 princípios. Já anotaram o Taylor. Teoria das relações humanas. Bom, a gente começou a perceber que o Taylor fala, você tem que, eu mando, você obedece, e aí tem que seguir tudo isso, e você fica mais mecanizado, né? Você só faz aquilo, você acaba ficando mais mecanizado. E aí nasceu a necessidade de corrigir um fator, uma forte tendência de desumanização do trabalho. Os funcionários não davam a sua contribuição. Podia melhorar, podia fazer mais, e não, minha parte está aí. E aí surgiu a teoria das relações humanas. Os antigos conceitos clássicos lá de autoridade, hierarquia, racionalização do trabalho, departamentalização, começaram a ser contestados, começaram a discutir sobre eles. Falar, será que é assim mesmo? Pô, poderia ser melhor? Vou ficar aqui a vida inteira fazendo isso? Quem nunca ouviu isso? E aí buscou-se reconsideração das relações e aspirações dos elementos humanos na organização. Percebe que foi muito para a parte técnica, produção, lá com o Taylor antes, e agora começou vamos ver a parte humana da coisa. O principal teórico dessa teoria é o Elton Mayo, que analisou a introdução de uma nova abordagem na solução de problemas de administração, focalizada no processo de motivar os colaboradores para atingir metas organizacionais. Então, o estudo de Mayo era voltado para como eu motivo o pessoal a alcançar esse resultado. Como que eu faço ele chegar nisso? E aí ele fez uma experiência em Hawthorne que enfatizava o processo de motivar indivíduos, mostrando que os aspectos sociológicos, psicológicos e físicos e emocionais eram mais importantes do que os técnicos. Então ele começou a fazer alguns experimentos envolvendo a parte sociológica, psicológica e emocional, e mostrar que o resultado aumentava ou diminuía. Vou dar um exemplo. Se eu não me engano, a Márcia colocou lá que ela pode assumir a parte de a direção, a supervisão de sessão, é isso mesmo, né, Márcia? Se terminar o curso, tá certo? Aí o que acontece? Márcia, quando você se inscreveu no curso, como que você se sentiu? Perceberam? A Márcia se sente muito motivada com a promessa, né? Porque aí no caso dela ficou acertado, mas com a promessa de chegar nesse resultado, ela fazendo a formação, fazendo o curso. E isso é muito bom para vocês verem que nem só a parte financeira motiva. Então aqui ela vai ter mais responsabilidade, vai ter mais liberdade para discutir, vai poder implantar algumas ideias que ela tem para gerenciamento. E isso vai trazendo mais motivação para a Márcia conseguir e continuar lá na empresa que ela está. E o Elton foi trazendo isso para ela ao longo do tempo. A experiência foi mais ou menos nesse processo. Vou fazer uma promessa para a pessoa aqui, vamos ver como ela se sente? Emocionalmente ela se sente bem e ela vai trabalhar melhor. Primeiro dia de emprego de vocês, primeiro dia de trabalho, como foi? Vocês estavam ansiosos? Chegaram lá, o que vocês começaram a pensar? Vai dar ruim. O Evanilson ficou com medo. Depois que vocês começaram a ver que não era nenhum bicho de sete cabeças, vocês começam aí mais tranquilo, começam a ficar mais relaxados, né? No começo vocês prestam atenção em tudo que está acontecendo, depois vocês vão ficando mais relaxados. Aí você recebeu o primeiro mês, beleza. Segundo mês, beleza. Terceiro mês, beleza. Foi efetivado. Olha lá. Foi efetivado. Como você sentiu depois que você passou pelo período de experiência? Vitória na guerra, conseguiu. Mas é isso mesmo. Você se sente melhor porque não tem mais aquela pressão, putz, ele pode me tirar por qualquer coisa agora. Mas agora vocês ficaram mais tranquilos
e provavelmente seu rendimento fica melhor. E é só mudou a situação, perceberam? Era um dia depois do outro. Ah, nesse dia aqui eu ainda estou no tempo de experiência, no outro dia eu não estou mais. Vocês já ficam mais práticos. Me senti só minha mãe salvando a roupa do varal. Olha, eu recebi uma mensagem aqui, pessoal. Existem situações. Ó, tá aqui, ó. Eu acabei de receber, tá? A pessoa tá vendo tá ouvindo a aula aqui. E tá assim, nem sempre. Prometeram pay, trabalhei e agora frustração. Eu vou mostrar como que o que a gente está falando funciona. No período que prometeram a Pay é uma escola de tempo integral. E aí só para vocês entenderem o contexto, tá? Quando a pessoa dirige a escola de tempo integral, ela tem um aumento de 75% no salário. E aí o que aconteceu? Quando prometeram a Pay para a pessoa, ela trabalhou. Por que ela trabalhou tanto? Porque tinha aquele objetivo que estava ali, que tinham sinalizado. Só que por N motivos não entregaram, não deram a Pay para a pessoa. Como a pessoa trabalha hoje? Como que ela se sente hoje? Imagina assim, olha, se você fizer tudo que você está fazendo aí, olha lá, desmotivada, muito bom. Desmotivada, desvalorizada, enganada. É isso mesmo. Percebe? A pessoa trabalhou muito motivada porque ela tinha aquele objetivo como meta para ela. Só que a partir do momento que, ó, chegou naquele momento que você deveria cumprir aquilo que você prometeu e a pessoa não cumpre, ela se sente desmotivada, enganada, traída. É isso mesmo. Ah, Ana, desculpa, é que eu recebi um recadinho, ó. E aí tava assim, nem sempre. Prometeram pay, trabalhei e agora frustração. Calma, Ana. Aí o que acabou acontecendo? O sentimento que a pessoa tem quando promete alguma coisa e não entregam isso no final do objetivo é justamente essa frustração, esse sentimento de traição. Essa pessoa vai se esforçar nas próximas etapas? Vou te dizer que sim, em alguns casos, em outros casos ela fala, não, isso aí deixa aí, não é problema meu. Em alguns casos ela fala, não, isso aqui eu tenho que resolver. Em outros casos, a maioria dos casos que precisa de um comprometimento maior, ela não vai se comprometer. Percebe que foi só a relação entre o empregador e o empregado quebrar essa relação de confiança que já desmotiva uma pessoa. E foi exatamente o que o Elton Maio começou a estudar. Então anotem mais esse nome aí, Elton Maio. Não? Não, pessoal, até as 9. Brincadeira. Olha lá, tá aqui, ó. É o principal teórico, Elton Mayo. Anotaram aí? Vou, vou avançar, hein, pessoal? Bom, olha lá, começou. Ele começou a perceber a necessidade de reconhecimento, aprovação social, participação dos colaboradores era considerado um aspecto essencial. Realização de trabalhos simples e repetitivos eram considerados monótonos e para motivação humana e para o nível de produção, ou seja, começava a ficar mais, as pessoas começavam a ficar desmotivadas, porque fica fazendo aquilo de forma repetitiva, uma hora cansa, né? E as tarefas deviam ser estimulantes, incentivando o funcionário a se interessar pela produtividade. Alguém trabalha numa empresa assim hoje? A Ruth. Hoje, a aprovação social, conhecer a pessoa ser reconhecida é muito importante para eles. Ruth, você quer compartilhar com a gente como que é?
Enquanto isso eu vou falando aqui, pessoal. Então, existia a integração e comportamentos sociais. Os aspectos sociológicos, psicológicos e emocionais são mais importantes que os técnicos. Então, tinha uma preocupação em saber como que a pessoa estava. O papel da integração grupal se torna essencial, ou seja, as pessoas se reunirem como um grupo e fazer parte de um grupo era importante para ter o bem-estar psicoemocional desses trabalhadores. Participação nas decisões, tendo uma comunicação de baixo para cima, lembra? Top-down, a metodologia antiga, de baixo para cima, as pessoas participando. Aqui a Ruth colocou, trabalho com antifraude, precisamos bater metas semana e final de mês. E por semana tem um feedback que nos incentiva a produzir mais, produzir mais para alcançar essas metas. Percebam que o feedback é uma forma de saber como a pessoa está. Então eu tenho um retorno de, bom, você está bem, como que você está se sentindo, onde que ela pode melhorar e o que que ela pode fazer para alcançar a meta que foi estipulada. E isso vai trazendo motivação para a pessoa continuar e melhorar sempre, buscar sempre o melhor. Bom, participação das decisões, homem social, importância atribuída aos fatores psicoemocionais, e motivação econômica passa a ser secundária. Lembra que eu falei? Cuidado com a parte de motivação financeira? Já começou a sair de ser a parte de motivação financeira. Conteúdo do trabalho. As tarefas devem ser estimulantes, incentivando o trabalhador a se interessar pela produtividade. Ou seja, eu tenho que estimular o meu trabalhador a alcançar aquelas metas. Eu tenho que saber o que ele quer para que ele alcance aquelas metas mais e mais. Aí chegou a teoria da burocracia. Teve início na década de 1940 e seguiu o modelo burocrático proposto por Max Weber. É uma teoria administrativa que seguia preceitos rígidos, ou seja, tem que seguir determinados procedimentos. Tem motivado isso, né, Lucas? Motiva pelo medo. O Lucas colocou aqui, na minha empresa é igual. Quando tem feedback, é lembrado que se ficar sem bater metas 2 meses seguidos, a empresa corta. A teoria administrativa segue preceitos rígidos e disciplinadores para desempenho eficaz do indivíduo. Considerava os aspectos empresariais fossem humanos ou estruturais. Embora a expressão organização burocrática é depreciativo, a gente acaba depreciando, ela na época se mostrou de uma forma adequada e muito aplicada nas organizações de todo tipo, facilitando a supervisão do trabalhador e cumprimento de objetivos. A burocracia tem esses diferenciais. Ah, tem que fazer dessa forma. Se você não fizer desse jeito, não resolve, não sai do lugar. Qual que é o problema? Às vezes o cara, preenche formulário azul. Preencheu lá. Aí você quer uma outra coisa. Mas para você ter isso que você está querendo aqui, tem que ser o formulário rosa. Aí você preenche outro formulário. Poxa, mas é igual. O que você vai mudar? Nada, é só a cor. Qual que era o objetivo? Identificar e saber qual que estava tendo maior produção. Mas vai trazendo o resultado para as empresas. Então marca aí, pessoal, Max Weber. M-A-X-W-E-B-R. Bom, como princípios elas têm: tarefa deve ser feita racionalmente, baseando-se em regras e procedimentos específicos. Então existe um procedimento para isso. Os colaboradores devem ter direitos e deveres delimitados por regras e regulamentos. Então ele tem que saber exatamente o que ele tem que fazer, o que ele precisa fazer. Deve existir hierarquia determinada por meio de regras explícitas, então as pessoas têm que conhecer as regras e prerrogativas de cada cargo de cada cargo. As funções deveriam ser bem definidas legalmente, regulando o exercício e a autoridade e seus limites. Vou pegar um exemplo. Engenheiro, por exemplo, pode exercer a profissão dele, mas para que ele faça projetos e acompanhe projetos, ele tem que estar registrado no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. É uma burocracia. Por quê?
Porque eu preciso ter o registro para exercer uma profissão que foi formada. Mas se não, não quero pagar isso. Não tem problema, você não precisa pagar, mas você não está de acordo com a legislação para poder executar as tarefas como engenheiro. Recrutamento deveria ser feito por meio de regras previamente estabelecidas e a remuneração deveria ser igual para o exercício de cargos e funções. Pensa lá vou pensar no auxiliar administrativo. Eu tenho 2 auxiliares administrativos. Eles podem ganhar valores diferentes? Fazem a mesma coisa. Não. Então, essa é uma das teorias, é um dos princípios da teoria da burocracia. E aí a gente chegou na teoria neoclássica. As abordagens neoclássicas resgatam a teoria clássica, por isso que é neo, né? Neo de novo clássico, atualizando e redimensionando os problemas administrativos atuais com o tamanho das organizações de hoje. Então, tudo aquilo que lá o Taylor trouxe na teoria clássica foi analisado, foi redimensionado para a realidade atual. E aí agora, a gente tem alguns teóricos que estudaram muito essa área. Peter Drucker, então esse aí vocês podem anotar. William Newman, Ernest Dale, Ralph Davis, Louis Allen e o George Terry. Anotem o nome deles, que a gente já vai falar dela. Não sei se foi o Lucas ou se foi o Matheus. Matheus, você tinha comentado lá que sua empresa estava muito próxima de Taylor, né? Será que a gente estava atrasado? Não é que a gente está atrasado. A gente está dentro da teoria neoclássica. Então, provavelmente, o que o pessoal está acessando com você é o neoclássico. Falei muito rápido? Olha lá, o Peter Drucker, William Newman, Ernest Dale, Ralph Davis, Louis Allen e o George Terry. Tá no slide, pessoal. Não sei se está aparecendo para vocês aí. Conseguiram copiar? Beleza, Ivanilson. Obrigado, Lohane. Vamos lá. Então, quais são as características? ênfase na prática da administração. Forte ênfase nos aspectos práticos da administração e na busca por resultados concretos. Então, a teoria neoclássica vai buscar resultado. ênfase em objetivos e resultados deve ser dimensionada, estruturada e orientada. Então, eu tenho que saber a quantidade, tenho que fazer a dimensão, determinadas dimensões, estruturar para isso e orientar para esses resultados. Busca eficiência com ênfase nos fins e resultados. Então, está preocupado com fazer certo o mais rápido e o melhor possível para alcançar aquele resultado. Absorve-se ainda conteúdos de outras teorias administrativas. Então, quando começaram a estudar a teoria neoclássica, pegaram boa parte da parte clássica, da teoria clássica, e começaram a ver que algumas outras teorias podem ser aproveitadas e colocaram isso também nessa teoria. A administração como técnica social, orientando, dirigindo e controlando esforços para alcançar objetivos comuns. Busca pela eficiência e eficácia. Vocês sabem qual que é a diferença entre eficiência e eficácia? Por exemplo, quem chegou aqui às 7 horas hoje? Ótimo. Então, ter entrado às 19 horas, vocês foram eficazes. Agora, se você chegou, por exemplo, 5 para 7, você chegou mais cedo. Você estava mais preparado para poder iniciar a aula antes. Imagine a seguinte situação. Eficaz é fazer o certo. Eficiente é fazer o certo da melhor maneira possível, com menor recurso e menos tempo, por exemplo. Tava esperando lá a hora que cheguei. Boa. Então, busca pela eficiência e eficácia, ou seja,
atingir o resultado da melhor forma e melhor maneira possível com o menor custo. Busca-se a centralização. Ainda mantendo lá da teoria clássica, vai buscar a centralização. E aí atualizou a função do administrador para aquilo que a gente já viu. Planejamento, organização, direção e controle. Então, planejar, organizar, dirigir e controlar as pessoas, materiais, recursos financeiros. Desempenho dessas 4 novas funções acaba trazendo o que é chamado de processo administrativo. Então, o processo administrativo é o desempenho das atividades das funções de planejamento, organização, direção e controle. A teoria estruturalista surgiu na década de 1950. Vocês perceberam que começa a aparecer teorias, várias teorias ao longo do tempo, muito próximas uma da outra. Ela é considerada o desdobramento da teoria da burocracia. Observar a organização e todos os seus esforços como uma só estrutura. Fortalece a visão integrada da organização. Voltou-se a olhar para o ambiente externo de uma organização e o impacto dos seus próprios aspectos internos e as múltiplas ações que se estabelecem entre elas. O que isso quer dizer? Como que a minha empresa é vista pelos ambientes externos? Quais são os impactos que ela causa nesses aspectos? O principal teórico foi o Amitai Tzioni, que vê a organização como um complexo grupo social cujo interesse podem ou não ser conflitantes. Então, hoje a gente tem muitas situações desse tipo. Uma organização como um complexo grupo social, pessoas de diversas características, que trabalham em grupos específicos, que vivem em grupos específicos, que têm um objetivo que trabalham na empresa. Pode causar problemas, pode causar conflitos, e a nossa obrigação é o quê? Minimizá-los. Esse conflito não pode interferir no resultado da organização. O pensamento é mais voltado para a sociologia organizacional. Apresenta o conceito do homem organizacional que desempenharia papéis simultâneos em diversas organizações e precisaria ter as seguintes características de personalidades. Vamos ver se vocês têm. Flexibilidade comportamental. Vocês são flexíveis? Mais ou menos, sim. Depois vocês me pedem, eu vou fazer um testezinho com vocês para ver se vocês são flexíveis mesmo. Pode deixar. Tolerância a frustrações. Vocês são tolerantes? Ó, o Lucas já colocou. A Lohane não, Ana não. O Evanilson um pouco. Capacidade de adiar recompensas. Ó, o Marcos já colocou que depende. A Ana não tem paciência. Capacidade de adiar recompensas. Em vez de você ser recompensado agora, segurar um pouquinho para fazer para alcançar o resultado melhor e ser melhor recompensado por isso. O Evanilson já colocou que tem. E agora vem a parte boa. Permanente desejo de realizações. Lembra quando eu perguntei para vocês, o que vocês querem fazendo o curso? Qual que é o seu objetivo? Qual que é o seu sonho? Ter em mente o que você vai realizar com aquilo que você está fazendo vai te trazer uma satisfação muito maior. Então, eu não lembro quem comentou que a empresa levava no coco bambu lá, a outra empresa levava no coco bambu. Como que as pessoas que conhecem, as pessoas que... Olha lá, o Marcos, como que você vê essa empresa que leva os funcionários no coco bambu? Uma empresa que incentiva os colaboradores, tá vendo? Isso que a teoria acaba trazendo
para eles. Então, trazer o homem como uma parte da sociedade. Ainda, a análise das organizações sob o ponto de vista da teoria é feita dentro de uma abordagem múltipla e globalizante. Então, eu não vejo setores da empresa, eu vejo a empresa como um todo, a estrutura inteira. Seus estudos voltam para o ambiente, isso aqui eu já falei. E aí a gente chega na teoria do comportamento organizacional. Surgiu em 1947, apresentando novas proposições acerca da motivação humana. Lembra que a gente foi lá atrás falar da questão da motivação, logo depois da teoria clássica? Aparece de novo em 1947. E aí o Maslow traz a teoria de hierarquia das necessidades, que dispõe as necessidades humanas em 5 grupos. Primeiro grupo, fisiológica. Alimento, abrigo, repouso, exercício e outras necessidades humanas. É a primeira linha da pirâmide. Segurança, proteção contra ameaças, com as perdas de emprego, risco à integridade física e à sobrevivência. Então isso é segundo nível de necessidade. Por que as pessoas buscam emprego? Para poder pagar as contas, pagar aluguel, comprar a casa própria. Todo esse é o objetivo que eles têm. Social, amizade, afeto, interação e aceitação dentro do grupo ou da sociedade. Estima e ego, autoestima, estima por parte dos outros. E autorrealização, utilizar o potencial e aptidão e habilidades no autodesenvolvimento e realização pessoal. Percebe que vocês poderiam montar isso numa pirâmide. O primeiro lugar, todo mundo tem que alcançar parte fisiológica, necessidade fisiológica. Depois vai para o próximo, segurança. Terceiro nível, social, amizade, afeto, interação e aceitação. Quarto nível, estima e ego. E o quinto nível, autorrealização. Então, a pessoa poder utilizar o seu próprio potencial, aptidões e habilidades para a realização daquilo que ela quer, daquilo que ela tem o desejo de fazer. E aqui entra o processo de desenvolvimento contínuo, buscando sempre atender às necessidades, uma necessidade após a outra. Então, começa a primeira necessidade, tem que atender a questão fisiológica. Alimento, abrigo, repouso e as outras necessidades humanas. Depois, segunda necessidade que a gente vai atender, segurança. Proteção contra ameaças, perda. Terceiro, social. Quarto, estima e ego. Quinto, autorrealização. Então vai sempre numa crescente. Está inserida na teoria dos 2 fatores, que é atribuída ao Frederick Zerberger, e explica como o ambiente de trabalho e o próprio trabalho interagem para produzir a motivação. Um ambiente que todo mundo está muito tenso, com medo lá. É um lugar bom para trabalhar? É um lugar legal para trabalhar? Um ambiente onde fica todo mundo muito tenso? Não é. Agora, no ambiente onde está todo mundo animado e estão conseguindo atender. Esse é. Um lugar que está todo mundo animado, que você é bem recebido. Imagina, entrei na sala no departamento e a pessoa te olha e te recebe com aquele bom dia bem animado. Como que fica? Não fica melhor ser bem recebido assim? Pô, dá até. Vou para um lugar que o pessoal me quer bem lá dentro. E acaba incentivando. Então o ambiente de trabalho, e aquilo mesmo que você realiza como trabalho, tem que ser um motivador para você continuar. Quem aqui já ouviu a frase, você tem que fazer o que você gosta? Aí isso é muito legal, é bem bacana, mas qual que é o grande problema disso, né? Você precisa fazer aquilo que você gosta, se transformar num trabalho que vai trazer benefício para a organização. Você pode transformar isso. Há 4, 5 anos atrás, não existia a função de gestor de mídia. Só para vocês terem uma ideia, gestor de mídia é quem fica cuidando do Facebook, do LinkedIn, das empresas. Isso não existia. Alguém pensou, eu posso cuidar disso. Eu gosto de ficar no Facebook, gosto de cuidar da página, vou aprender a fazer isso. E o cara começou a cuidar, responder os clientes por ali. Hoje a grande maioria das empresas utilizam essa ferramenta como canal de comunicação. Fatores motivacionais: conteúdo do trabalho,
sentido de realização e o exercício da responsabilidade e possibilidade de crescimento. E os fatores higiênicos, o estilo da supervisão do gerente, relações pessoais com os colegas, salários recebidos, a política de RH, aí é lá para o professor Ronier, e as condições físicas e segurança do trabalho. Douglas McGregor complementou os estilos de administração através de duas teorias, a teoria X e a teoria Y. Teoria X, tradicional estilo mecanicista e pragmático. Eu preciso entender como que eu faço aquilo, qual é a sequência que eu tenho que fazer, qual é o passo a passo para realizar a atividade. Então eu interpreto os indivíduos como preguiçosos, indolentes, que não gostam de trabalhar, não têm o desejo de responsabilidade e preferem ser orientados por outros indivíduos. É aquela pessoa que você precisa explicar tudo para ela. Passo a passo. Aí ela tem pouca capacidade criativa para a solução de problemas e se motivando para atender apenas necessidades fisiológicas e de segurança. Então, esse cara, ele só fica... A nacionalidade do McGregor, eu não sei se é isso com vocês ou não. Esse cara, ele só fica motivado para atender a parte fisiológica, a base da pirâmide, e as questões de segurança dele. Ah, tenho emprego, não quero perder o emprego, posso fazer o melhor possível. Depois, ele necessita de controle. Então, a teoria X é uma pessoa que necessita de controle, não é tão criativo e tem que ter passo a passo alguém controlando ela o tempo inteiro. Já a teoria Y era moderna, cunho orgânico e motivacional. Os indivíduos gostam de trabalhar, só que tem que existir condições favoráveis, procuram a responsabilidade para realizar os objetivos da organização, têm capacidade criativa na solução de problemas, motivam-se para atender a necessidade social e de segurança. Podem orientar e serem criativos no seu trabalho. Olha que legal. X tem que ser comandado. O Y gosta de comandar. Esses caras trabalhariam bem juntos? Sim ou não? Voltou, Ruth? Voltou? Ah. Então, teoria X. Os caras gostam de ser comandados. O Y gosta de comandar e resolver problemas. Esses caras trabalhariam bem juntos? Vocês acham que eles trabalhariam bem juntos? Eduardo Silva. O pessoal da teoria X gosta de ser comandado. O pessoal da teoria X gosta de ser comandado e precisa de um passo a passo. Já o pessoal da teoria Y, eles costumam trabalhar e gostam de comandar e achar soluções para problemas. O pessoal da teoria X trabalharia bem junto com a teoria Y? Por quê? São totalmente diferentes. A forma de ver, a forma deles se observarem seria justamente complicada e entraria em conflito. E aí era esse conflito que você vê muitas vezes em algumas empresas. O pessoal querendo comandar e o cara que ficou lá fazendo aquele trabalho repetitivo conseguiu atingir uma determinada posição, vendo esse pessoal subir porque ele já está buscando solução mais rápida para isso. Perceberam a diferença? Bom, aí chegamos na teoria de desenvolvimento organizacional. Nasce na década de 1960, tem uma abordagem sistêmica, ou seja, verifica o todo, busca sempre eficiência e eficácia da organização por meio de processo planejado de modificações culturais e estruturais. Então começa a pensar na questão da estrutura e da cultura da organização. A estrutura envolve hierarquia administrativa, sistemas e processos. A gente começa a falar de sistemas aqui dentro dessa teoria. E aí o processo de fluxo de trabalho interno.
A tecnologia refere-se aos sistemas operacionais escolhidos e equipamentos de engenharia de processo de produto, desenvolvimento de pesquisa e métodos de trabalho. E comportamentos será relacionado aos procedimentos adotados na administração dos recursos humanos. Esses elementos seriam altamente independentes e estariam em constante interação, ou seja, a estrutura, a tecnologia e o comportamento estão sempre interagindo. Então, o que ela afirma? Que as organizações devem ter capacidade de monitorar a mudança em seu ambiente, perceber essa mudança, desenvolver um processo planejado de alterações estruturais e culturais que atenda às necessidades de competitividade. Aí já estou olhando para o mercado, né, vendo que os meus concorrentes, buscando uma mudança organizacional planejada, especialmente quanto aos aspectos voltados ao relacionamento interpessoal, relacionamento entre as pessoas. E aí a gente pode destacar consultoria de processo, desenvolvimento de equipes, tratamento de conflitos entre grupos e análise transacional. Fazer um acompanhamento de como que eles vão transitar, como que transita a informação, como que eles podem se relacionar em relação às outras áreas. Surge agora a teoria da contingência. Tudo é relativo e tudo depende. Eduardo, que gosta de me dar essas respostas de vez em quando, né? Depende toda vez. Surgiu como resultado de uma série de pesquisas que estudaram a relação da empresa dentro do seu ambiente. Foi elaborado em um grupo de pesquisadores, administradores e consultores. Tinha como objetivo básico aplicar os conceitos das principais escolas e situações gerenciais concretas. A abordagem principal dessa teoria enfatiza que tudo é relativo e tudo depende. Concepção que afirma que existia uma relação funcional entre as condições do ambiente e as técnicas administrativas apropriadas para o alcance eficaz dos objetivos da organização. Pensa assim: é legal, dependendo da necessidade, eu posso utilizar uma determinada teoria, porque eu posso para alcançar um determinado resultado. Então, tudo é relativo. Está relacionado com a questão do financeira, a questão de recursos humanos, a questão da minha capacidade. E depende da necessidade de como que eu estou naquele momento. Então, essa relação, tudo relativo, tudo depende, varia. E aí eles podem aplicar, ou isso vai impactar no alcance dos objetivos da organização. Teoria de administração estratégica. Começa a ocupar espaço no mercado empresarial em 1960. A partir da década de 80, o enfoque dessa teoria passou a se concentrar no planejamento estratégico. Reforçou que a definição clara da missão, visão e estratégia empresarial, os objetivos e metas organizacionais poderiam ser facilmente atingidos. Alguém sabe a missão da empresa de vocês? Desculpa. Então, mas tem uma missão que é mais. Eles colocaram lá mais bonitinho, Eduardo. Eles escreveram melhor lá. Lucrar. O objetivo de toda empresa é ter lucro no final, mas a missão de uma empresa não é lucrar. Ele não coloca isso como lucro. E sim, o que ela quer fazer para a sociedade. Eu vou deixar isso para vocês como tarefa, pegar a missão de qualquer empresa. Qualquer site de empresa tem a missão dela. Isso não é uma missão, depende do produto. Ele vai deixar bem claro essa missão. Eu quero saber qual é a missão de uma empresa. Depois vocês podem pesquisar, a gente coloca lá no WhatsApp, não tem problema. Só atender a necessidade do cliente fazendo o quê? Boa, Lucas. Qual a necessidade? Então, os principais teóricos: Igor Anzoff, Peter Drucker, e aí possibilita o desenvolvimento de vantagens e vantagens competitivas, requer novas competências culturais e gerenciais, traduz o pensamento, missão, visão e é esse mesmo. Traduz o pensamento, planejamento de ações estratégicas efetivas,
A organização que se pretende implantar a administração estratégica deverá observar 3 desafios: convencer a gerência a pensar em termos estratégicos, desenvolver um bom acompanhamento das ações no processo dessa nova filosofia de gestão, enfrentar os desafios e oportunidades da organização poderá encontrar no ambiente. Então, esse é o maior desafio. Esses 3 desafios é que vocês vão enfrentar para trabalhar na teoria de administração estratégica. Chega a teoria dos sistemas. Surgiu da percepção de cientistas que certos princípios e conclusões eram válidos e aplicáveis a diferentes ramos da ciência, em diversas áreas. O desenvolvimento de novas áreas científicas, como a informática, possibilitou a operacionalização e a aplicação de conceitos e teorias do sistema de administração, no sentido de uma melhor compreensão e paralelismo existente entre organismos vivos e a organização, ou seja, trabalhar melhor a parte dos organismos, das pessoas e das organizações para poder chegar numa melhor gestão aí no processo de administração. E com esses mecanismos, teriam capacidade de ampliar o seu ciclo de vida utilizando reorganizações contínuas. E aí a gente começa a trazer uma outra possibilidade, que é fazer a melhoria contínua do seu processo administrativo. Foi percebida a necessidade das empresas modernizarem-se constantemente, porque o tempo todo a gente está mudando. Um sistema seria todo organizado e complexo, e toda organização abrangeria elementos interdependentes, tais como entradas, processamentos e saídas. Entra um pedido de compra, parte do processo, fazer o levantamento de 3 orçamentos, receba esses 3 orçamentos. Qual é a saída? Fornecedor que ganhou o processo de compra. Vou fazer um atendimento ao cliente. Meu cliente chega. Procedimento de atendimento. Preencher a ficha de cadastro. Já tem a ficha cadastrada? Como que eu posso atendê-lo? Qual o serviço que ele quer? Entrega do serviço acordado. Tudo vira um grande sistema para ele e isso vai gerando mais material para a gente entrar no caminho da era da informação. Envolvido pelas forças externas que provocam mudança na estrutura e no desempenho de cada um desses elementos, e aí vai afetar o sistema como um todo. A evolução da tecnologia, por exemplo, afeta a velocidade de atendimento das empresas também. Vou dar um exemplo muito bom. Semana passada o iFood começou a ter alguns problemas porque a demanda de pedidos para ele não estava atendendo. E aí toda hora o aplicativo estava caindo. Estamos com problema. Teoria geral da qualidade. Teoria atual que afirma: qualidade se define a partir do cliente. O cliente é que vai definir a qualidade do produto. E é um problema de todos da organização. Todo mundo é responsável por levar o melhor produto ou serviço com a qualidade para esse cliente. Exige um esforço sistêmico de todos interagindo para atender esse cliente de forma interativa e integrativa. Ou seja, interagir com o cliente, pegar os problemas que ele tá apresentando e buscando as soluções nas áreas corretas. E aqui envolve mudança de valores, comportamentos e atitudes pessoais. A empresa que vocês trabalham está com foco no cliente? E aí uma cultura mais participativa. A Márcia sim, o Lucas sim, o Ivanilson sim, o Ruth sim. Isso é bom. E aí percebe que quando o foco é no cliente, o que acaba acontecendo? Todo mundo tem que estar lá para resolver o problema do cliente. Entregar o melhor para ele. Então essa cultura muda. Está todo mundo focado nesse cara. O efetivo envolvimento e comprometimento da direção, dos gerentes e dos colaboradores. Sem envolvimento, o cliente começa a perceber que ele não está sendo foco e vocês começam a perder para a concorrência. Promoção da liberdade de ação, expressão e participação. Por quê? Como objetivo é atender a demanda, a qualidade para o cliente, você focando nele, você tem que ter liberdade para poder interagir com as outras áreas para poder solucionar. E a adequação e disponibilidade de recursos humanos, financeiros e tecnológicos que estão necessários.
empenho por parte de todos os envolvidos. Essa é a parte mais complexa. Bom, e aí eu vou falar um pouquinho da era da informação. Deixa eu ver se vai dar tempo. Oi, quase. Vou falar um pouquinho da era da informação, pessoal. Vocês vivem nessa era. Imagina, as maiores empresas do mundo hoje trabalham com informação. Por quê? Porque isso é o que está valendo recurso. Aquele processo sistêmico lá atrás te traz um mundo de informações que você pode trabalhar. Então, pro dia 15, semana que vem, com base na empresa que você trabalha, ou por meio de uma entrevista com alguma pessoa que trabalha numa empresa, levantar as características das formas de gerenciamento dessa empresa. E aí eu quero que você pegue aquilo que as pessoas estão falando e que você relacione com as teorias que nós vimos agora. Então eu quero que você pegue, faça uma entrevista ou verifique a sua empresa mesmo e relacione qual é a teoria que eu estou vivendo hoje, que eu estou vendo. Pode falar, Marcos. Marcos, eu não? Ah, então, por isso que eu coloquei lá. Você pode fazer por meio de uma entrevista, Marcos. Você pode pegar alguém que você conhece, que está trabalhando, e fazer uma entrevista com ele. Sem problema. Tá, aí você pode retomar um pouco o conteúdo, fazer uma entrevista, verificar como que é o processo de gestão, para ver onde que você encaixa ele nesse processo. Tudo bem? Então essa é a atividade. Questões. Experiência na Western Electric Company, localizada em Hawthorne, em Chicago, fez surgir uma das teorias. Que teoria foi essa, pessoal? Teoria clássica, científica, administração industrial, escola de relações humanas. A, B, C ou D? Ótimo, isso aí, Ana. Escola de Relações Humanas, isso mesmo. A produção manual foi substituída pela mecânica, automação, teoria dos estudiosos, tecnologia, nenhuma das alternativas. Lá no começo, a produção manual foi substituída pela parte mecânica. As máquinas a vapor começaram a, a facilitar o processo de automação de algumas etapas. Muito bom, Lucas, isso aí. Então a produção foi substituída pela mecânica, ok? Então as questões aí só para a gente retomar. Escola de Relações Humanas, isso mesmo. E a produção foi substituída pela mecânica. Bom, plano de ação. Acessar o conteúdo, ler a aula 2 e eu quero que vocês façam mais uma coisinha. Vou colocar aqui o link